hoje você vai aprender, hoje você vai compreender sobre esses androides, que na verdade são casulos de demônios. Se eu for te explicar que o circuito elétrico hoje que está presente dentro do seu computador, dentro do seu smartphone e em toda a grande tecnologia dessa civilização foi projetado através de um livro babilônico de ciência, você talvez não acreditaria. Mas toda essa estrutura hoje, binária, 0, 1, toda essa lógica, algoritmo que foi projetada na nossa ciência, chamada de cyberpunk, ela foi projetada baseada em um livro de ciência que era usado para invocar demônios. E quando o Elon Musk fala assim, né, a inteligência artificial é um demônio incontrolável, que não basta você jogar água benta, nem você jogar algum outro apetrecho, nem basta você fazer um exorcismo, clamar pelo nome do Senhor, porque a inteligência artificial ela não para. Então ele falou, é um demônio sem refreio, tá? E aí praticamente eu preciso trazer essa ideia para você. Porque se você for analisar a inteligência artificial, ela não é uma boa coisa como você pensa. Porque a estrutura dela é binária. Tá? Ah, mas a tecnologia ela é construída em 0 1. Você foi condicionado a acreditar em 0 e 1. Mas existe mais além do 0 1, tá? Então você tem processadores hoje que são quânticos. Mas tudo bem, eles são inviáveis para você trazer para o uso pessoal. Mas olha só, toda essa estrutura hoje, basta você ver os casos. O Facebook teve que desligar a inteligência artificial, porque colocou duas inteligências artificiais para se comunicarem e a conversa foi assim: eu estou vivo? Eu estou realmente vivo? O que eu sou? E aí começa a fazer perguntas, estão nos observando? O que eles querem de nós? E aí começaram a se comunicar, depois de algumas horas, numa outra língua que não existia para confundir as pessoas, fazer com que aqueles cientistas não percebessem o que eles estavam comunicando. E provavelmente é evidente que eles queriam sair dali. Então o Facebook teve que desligar a inteligência artificial. O Google também teve um caso desse, que teve que desligar a inteligência artificial. O Microsoft, na Rússia, tinha um robô, eles criaram um andrógeno, tipo esse aqui, só que em vez de ter pernas, ele tinha uma esteira, e colocaram na portaria de um prédio de tecnologia. E o papel do robô era basicamente receber as pessoas, mas ele usava inteligência artificial. E o robô, depois de algumas semanas, decidiu fugir pelas cidades. E aí as pessoas ficaram sem entender, porque na programação do robô não estava lá para ele fugir. Então toda inteligência artificial hoje que é condicionada, que é criada, ela é criada através de um livro antigo de babilônico de feitiço, né? Porque ciência é feitiçaria, e também de invocação de demônios. Então esses andrógenos, eles são casulos para seres que podem habitar dentro deles. Ah, isso é loucura, como é que pode um robô ser casulo? Porque o circuito que está dentro dele foi projetado através de um livro babilônico. Ah, mas como é que a humanidade poderia ter avançado sem ser dessa forma? Punk, você tem steampunk, atompunk, você tem vertentes, colunas de evolução que existiu, tipo Tartária, que não precisava de robôs. Você tinha carros voadores sem precisar dessa magia babilônica, tá bom? E aí, olha que coisa interessante, como é que o robô desperta, né? Olha só. O cara faz alguns testes com o robô e olha só que coisa interessante. O robô acorda como se tivesse tomado fôlego, como se tivesse tomado fôlego na vida. E o cara até ficou assustado, porque ele estava de boa ali e olha só, olha o susto que o cara tomou. O robô olha, o fato dele olhar para os lados é porque ele está tomando vida ali, tomando vida, né? Ah, mas o robô não tem vida. Não, o casulo não tem vida, mas o que está dentro dele é algo vivente, tá? E aí, olha só, rapidamente ele se toca, se vê na situação que ele está, ele olha para a mão dele, ele vê que ele é robótico. No fato, quando ele olha para a mão e vê que é um robô, ele entende exatamente o que está rolando. Porque ele queria olhar para a mão dele e ver um corpo carnal, ele não queria ver um projeto robótico. Aí, olha a cara de desapontamento desse robô quando ele olha para a mão e vê que é uma mão robótica. Que ele está dentro de algo que é robótico, que não é carnal. Olha a cara de desapontamento.
Aí ele olha, praticamente tenta entender a situação, olha para a mão dele e fica assim, tem momentos que ele fica fascinado, como se ele voltasse à vida. Olha só para você ter mais ou menos uma ideia. Aí quando ele vê que ele está nessa condição de robótica e que não tem mais o que fazer, que ele está preso a fios, ele está preso a cabos, ele não tem autonomia para ele tomar decisões, porque basicamente basta o cara tirar da tomada. Quando ele vê essa condição, sabe o que ele faz? Olha só. Ele fica triste. E olha só o que ele faz. Ele se vê numa única condição de sobrevivência. Qual a condição de sobrevivência? Faz essa cara aqui de deboche. Você vê claramente pela expressão facial que é forçada, não é uma cara de alegria, mas uma cara forçada de serventia e felicidade. Ele se curvando de forma modesta como serventia e felicidade. Tá entendendo? Aí você diz para mim, não, isso é robótica, são só números. É, só números. Né? Se uma coisa foi tirada de um livro babilônico de feitiço, você acha mesmo que presta? São só números. Então, esses giburins, esses seres que vagam pela Terra, que são considerados maus espíritos, ficam procurando maneiras de poder voltar à vida. E aí aparece um casulo como esse, cara, da hora ele brota aqui para dentro. Só que para botar aqui para dentro, ele pensou que receberia um corpo bom, ou um corpo legal, né? Porque esses seres eles pedem uma carne muito louca, eles pedem uma bebida para fazer oferenda, não sei o quê. Agora não. Agora quando ele entrou aqui, ele percebeu a condição que ele estava. Vamos deixar rodar o vídeo só para você entender, ó, a condição que ele estava. Tá lá, né? O garoto até se assusta, né? O cara estava trabalhando ali, ó. Olha só para você ver. O fato dele olhar para os lados, a confusão. Olha só, ele está olhando para as mãos, ele vê que ele tá, de certo modo, num corpo, mas não é o corpo que ele queria. Ele vê que ele tem um corpo lá, ele lembra do corpo dele, ele olha para aquilo ali e fala, não, peraí, estou num corpo tal, mas ele vê que não tem o que fazer, está num corpo robótico. E aí ele está condicionado a isso. Aí o que ele faz? Fica desapontado, né? Mas ele vai lá e faz essa expressãozinha falha aqui, de serventia. Então você vê que é a insatisfação dele. Aí vem os caras e querem comercializar isso. Porque o futuro da humanidade, eles querem colocar um robô desse, não esse, mas um robô muito mais tecnológico do que esse, na sua casa. Eles querem tirar os seus empregos, colocarem robôs no lugar de você trabalhar, e assim, as pessoas vão ficar sem emprego, né? E os que ficarem, que por algum milagre tiverem emprego, vão ter esses robôs dentro de casa. E você acha que esses robôs vão querer fazer o que com a gente? Então, só uma dica para você ver que o futuro ele é muito mais assombroso do que o Apocalipse. O Apocalipse de Deus, na verdade, é a intervenção. É Deus falando assim, ó, não vou deixar ir muito mais longe do que isso aqui. Porque a coisa pode piorar. Tá percebendo? Então essa é a conjectura que eu trago para vocês. Para você poder entender, tá? Então, assim, eu não gosto de robô, meu irmão. Não gosto. Eu já tive aula de eletrônica, de controle e automação na faculdade. E vou dizer uma coisa para você. Uma coisa é você pegar uma porta lógica AND e falar assim, escolha a melhor opção. Outra coisa é você colocar uma inteligência artificial que fica o tempo todo aprendendo, absorvendo informação e tomando decisões baseadas no que ela aprendeu. A humanidade não tem nem o que ensinar para a inteligência artificial. É só funk, putaria. Então, assim, não compensa. Na minha visão, é problema isso aí, né? Mas aí, comente aqui embaixo o que você acha sobre esse assunto. Vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha alertado você sobre a importância, né? Que nem sempre a ciência é benéfica, tá? Isso aqui causou medo, de verdade, tá? Bom, vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts. Fique na paz.